que vocês ficam com a coisa do Guns N' Roses na cabeça, cara? Eu acho que é um álbum ruim. Não é, cara. Eu acho. Não, ele pode não ser genial, mas... Saudações, musiqueiros de plantão! Está começando mais um Troco Disco Álbum Review. Eu sou João Paulo Gomieiro Leite de Camargo. Eu sou Henrique Machado de los Santos. E eu sou o Bruno Iago. Maravilha, estamos aqui para falar do álbum Chinese Democracy, do Guns N' Roses. Esse álbum que demorou décadas para ser lançado. Bruno Iago com a ficha técnica. Vamos embora. Esse álbum ele foi lançado no dia 23 de novembro de 2008, 12 anos após o seu início aí de gravação, que foi em 96. A duração desse álbum é de 1 hora e 11 minutos. O gênero do álbum é conhecido por hard rock, que é o Guns N' Roses, todos os seus álbuns, porém, muitos lugares dizem que ele tem uma pitada de industrial nele, e a gente vai discutir isso daqui a pouco. A gravadora é a Geffen Records. A produção do álbum foi feita pelo próprio Axl Rose, junto com Karen Constanzo. É o 6º álbum de estúdio do Guns N' Roses, ou seja, é uma banda que tem muitos anos de carreira, mas a gente vê que não tem tantos álbuns assim, né? Exatamente. 6 álbuns apenas, pouca coisa. E a gravação teve bastante músicos conceituados aí, já que o Guns N' Roses, a formação original da banda, saiu fora, ficou apenas o Axl na gravação desse álbum, então teve Dave Navarro, teve Gilby Clarke, teve Buckethead, inclusive até o Sebastian Bach, que é ex-vocalista do Skid Row, né? Uma banda também do gênero aí do hard rock, bem semelhante ao Guns, também está nesse álbum. E a arte da capa, que é uma fotografia, foi feita por Terry Harding. Vamos falar da arte da capa. O que vocês acharam da arte Cara, eu gosto da arte da capa no geral, assim. Eu acho que ela tem uma identidade visual bem legal. Eu tenho, inclusive, o álbum físico, né? E você pode ver dentro do encarte que ela segue a mesma pegada, assim, sabe? Da foto inicial. Eu acho a foto da capa meio, né, nada a ver, mas eu acho que retrata bem o nome do álbum, né, Chinese Democracy, mas a foto em si ela é feia, né? Mas a arte, tipo, o encarte dentro é todo douradinho, sabe? Tem uns frufruzinhos assim que eu acho legal. Eu acho que essa capa ela tem a ver com o lance da cultura chinesa ali, né? O lance de utilizar o vermelho, de utilizar o dourado, utilizar as estrelas ali, que tem a ver com esse lance da cultura chinesa. E a própria bicicleta ali, na hora que você vê a foto da bicicleta, você vê que é uma bicicleta típica utilizada na China por conta daquela, tipo uma bolsa, uma mochila que tem ali, né? Mas assim, não é uma capa linda, mas eu acho que ela conversa com o álbum, então tá tudo bem, entendeu? Conversa com o álbum. Eu acho que conversa com o álbum, mas eu acho que, assim, tinha tempo pra fazer algo melhor, na minha opinião. Teve bastante tempo. Eu não acho que é uma puta de uma capa também, assim, enfim. Eu acho que é uma capa muito simples, né? Mas enfim, vamos falar sobre um pouquinho sobre o que é esse álbum, né? Pra mim, na minha concepção, ele é um álbum que ele é muito fora do que é o Guns, porque os elementos principais da banda, que não era só o Axl Rose, não estavam presentes. Então a gente tem uma porrada de sonoridade e sotaque e linguagem que não tem nada a ver com Guns N' Roses. Sem dúvida alguma. Eu acho que, inclusive, esse é um dos pontos do álbum, dos motivos que eu gosto do álbum. Porque eu sou um cara que não sou fã absurdo do Guns N' Roses, nunca fui, e acredito que não vou ser até o final da minha vida, porque já deu para ouvir bastante coisa deles. E eu acho que, assim, respeito tudo a carreira dos caras, respeito mais ou o menos trabalho. também, não, respeito. Eu acho que tem muita coisa animal, mas eu não sou um fã assíduo do Guns N' Roses. E eu acho que é por isso que esse álbum me cativa tanto, por conta de ter os elementos de industrial que o Bruno citou no começo. Eu acho que isso deu uma modernizada no som, saca assim? A gente consegue sentir isso na faixa 2, né? Exato. Quando entra a faixa 2, assim, o primeiro riff da faixa 2, ele é totalmente industrial, né? Sem dúvida alguma. Ele até lembra um Nine Inch Nails, assim, um pouco, assim, a pitada do Nossa. riff, assim, tipo, me deu uma... É, aquela coisa de som de máquina, assim, sabe? tipo, Que eu acho que é o que o Bruno tá exato. querendo dizer. Eu acho que isso foi um dos negócios que fez eu gostar do álbum. Inclusive, a galera critica... Quando eu falo que eu gosto do Chinese Democracy, a galera mete o pau em mim, os fãs do Guns N' Roses principalmente. Mas eu acho que o álbum tem, sim, tem feeling ali, sabe? Cara, tem eu acho algumas que coisas que foram feitas com carinho. Esse assim. álbum, pra mim, se ele fosse intitulado como Axl Rose Chinese Democracy... Isso, o problema é chamar Guns N' Roses, soaria né? melhor, cara. Não é que ele é um álbum... Pra mim, se ele fosse um álbum... Sendo um álbum do Guns, ele não é legal pra mim, entendeu? Não é um álbum do Guns, né? É um álbum Não do é um Axl, álbum, cara. é. Tipo, o Axl fez meio que... Não sozinho, né? Mas ele era o único membro original da banda que tava participando do álbum. Então, soa como um álbum solo. Pra mim, ele soa como um álbum solo do Axl Rose e não como um álbum do Guns N' Roses. Eu acho que uma coisa que acrescenta... Olha só. Eu acho que uma coisa que Olha lá, acrescenta hein, travou. muito no álbum
é o Buckethead. Buckethead brilha nesse álbum, cara. Sinceramente, nos solos e na pegada dos riffs e na construção disso, ele brilha muito, cara, no Corinthians. E eu acho... Inclusive, eu já queria dar meus destaques aqui, pra já ir partindo pra derradeira aí as notas. If the World, acho que é uma música sensacional. O Axel, às vezes, você sente uma coisa muito plástica na voz dele. A gente já havia comentado disso até hoje, inclusive. Que é um downside do álbum. Mas Better é uma boa música. IRS é uma boa música, a própria Chinese Democracy eu acho que é uma boa música, então ele tem coisas ali legais, entendeu? Não é o melhor álbum do mundo, mas também não é o pior, sabe? Eu acho que essa é a minha opinião. Ele tem coisas ali muito legais, só que existe toda essa polêmica em cima do Chinese Democracy, e por conta de não ser o álbum do Guns N' Roses e os fãs estarem esperando um álbum do Guns N' Roses. Eu não esperava absolutamente nada. Até por conta do seu atraso, né? Exatamente. O atraso de lançamento Eu não esperava deles. absolutamente nada, e é por isso que talvez eu goste do álbum, entendeu? Sua nota, então aproveita e emenda. Eu já vou emendar minha nota aqui. Eu acho que o álbum... Bom, já falei tudo que eu acho aqui. Eu vou dar um 2,5 pra esse álbum. Eu acho que ele é um álbum que, em cima do que a galera fala, muitas pessoas dariam 1,5, dariam 2, de repente. Eu dou um 2,5 porque eu acho que tem coisa legal ali. Tem coisa que dá pra se aproveitar. 2,5 pro Chinese Democracy. Muito bem. Bruno Iago, suas considerações Cara, e sua nota. Esse disco, pra mim, assim, é o que eu disse. Talvez se ele tivesse o nome Axl Rose, a minha nota seria maior. Por ele ter o nome da banda Guns N' Roses, ele faz a minha nota cair muito, porque isso nunca vai ser Guns N' Roses. Eu tenho a faixa 4, por exemplo, que chama Streets of Dream, que ela tem uma pegada como se fosse tipo uma November Rain, mas ela jamais vai ser uma November Rain. Tipo, ela entra com piano, ela tem solo de guitarra, mas ela não chega nem aos pés de uma pegada. E eu nem comparo os guitarristas. Desculpa, só te cortando. Essa música em questão, ela é ridícula no vocal. Ela tem um autotune ridículo. Acho que é o pior autotune da história. É horrível. Fica muito evidente, né? É evidente. Não, existem várias faixas que fica muito evidente. Não, existem, mas eu essa em acho questão Sim. é horrível. Assim, chega Sem a dúvida ser... alguma. Incomoda Não, muito. o álbum assim. tem problemas, ele tem defeitos e tudo mais, saca? Tem. Mas eu acho que tem composições legais. É só Não, isso. eu acho que tem coisas legais ali. Pô, você tem músicos incríveis envolvidos no meio da composição desse álbum. Eu acho que, por exemplo, a faixa Scraped, que é a faixa número 8, ela tem uma pegada Guns mesmo, assim, de riff, sabe? Tipo, eu senti muito falta da construção de riffs, da agressividade, do jeito que a música caminha, de como o Guns N' Roses fazia nos outros álbuns, entendeu? E esse álbum não tem isso. E isso até eu acho que eu julgo a sonoridade ser tão moderna, ser tão diferente, porque, o Guns N' Roses no sucesso era tipo 94, entendeu? 95. Essa época desse álbum foi lançado em 2008. Ou seja, olha o gap de diferença sonora que teve de influenciação pra ser diferente nesse álbum. Então, eu falo que a faixa que eu mais gosto é a Sorry, que teve o Sebastian Bach do Skid Row. Acho que é a música que eu mais gostei desse álbum. A Chinese Democracy, ela também tem uma pegada quando entra. Então, assim, você consegue salvar algumas coisas, mas não é um álbum legal. Pra mim, um álbum ruim, ele vale, tipo, 2, cavrado. Muito bem, um 2 de Bruno Iago Morten Romero. Na minha opinião, o álbum ele é muito plástico. Ao contrário do que o Henrique falou, pra mim não tem feeling nenhum. Eu não sinto isso, eu sinto que ele foi completamente maquiado do início ao fim. Ele tem alguns detalhes que tem feeling, mas é devido aos músicos que ele carrega. Então ele tem algumas coisas, por exemplo, Buckethead, não tem como não sentir o feeling do cara, porque ele é muito orgânico, é um cara muito orgânico, muito mais visceral do que qualquer outro guitarrista que a gente vê por aí, que é não, muito mas é muito a única quadrado. coisa que o Buckethead não é orgânico, né, na verdade. Ele é completamente artificial. O Buckethead. Não. No sentido sonoro. No sentido sonoro. exatamente. Eu tô falando no sentido emocional. Ah, sim. O que eu acho só é que, pra mim, é uma puta sacanagem do Axl Rose se apropriar do nome Guns N' Roses pra soltar um álbum que não havia envolvimento de nenhum dos integrantes que estavam no Guns N' Roses. Então, pra mim, isso foi pura grana, cara. Não tem outra explicação. E, assim, é um puta gap gigante, todo mundo falando sobre isso. Ele, querendo ou não, ele tava há um tempo com um boleto pra pagar chegando e ele não ganhando dinheiro mais com nada, porque, vamos lá, o Guns N' Roses tinha parado faz tempo, e ele teve que soltar o álbum com o nome de Guns N' Roses, vendeu pra caçar esse álbum, vendeu muito, porque todo mundo tava curioso pra caramba Ele pra chegou saber a como ficar que na era. posição 4 da Billboard. Se eu não me engano, é a posição 4, mas foi uma posição super alta do top 200 lá da Billboard no lançamento desse álbum. Exatamente. Então, pra mim, esse álbum, ele vale, sinceramente, 1,5. Eu não gosto desse álbum, não gostei. E eu acho não me traz feeling nenhum. Eu acho que ele é chato pra ouvir, é ruim de digerir, tem uns berros horrível. Pra mim é isso. Pra mim é 1,5, eu não consigo ouvir esse álbum direito, cara. Muito Infelizmente. bom. É o seguinte, se você gostou do vídeo ou do podcast também, rapaziada que tá no podcast, vão lá no site
Lá no site tem todas as nossas redes sociais, você pode seguir, a gente pode... Tem um padrinho também no Troca o Disco, que você pode colaborar com o Troca o Disco. Você também pode acessar o Facebook, que lá a gente vai colocar tudo que existe no site, já tá linkado diretamente no Facebook. A gente tem Spotify, tem uma porrada de coisa. Tá tudo linkado aqui nas descrições do vídeo. E pra quem tá no podcast, vai lá no site, que vai estar tudo lá certinho. E cheiroso, não é verdade? Cheiroso demais, gente. Ah, só uma coisa, não esquece de dar um like também no vídeo e se inscrever. Pelo amor de Deus, no canal. Muito Se inscreve no canal. Tenha uma excelente vida e eu Muito não obrigado. aguento mais ouvir o Guns N' Roses que tá aqui no meu ouvido. Eu tô ficando mal, eu não tô conseguindo. Paulo.